Olá a todos, aqui é a professora Iris de Geografia e esse é um vídeo de correção da avaliação diagnóstica para o sétimo ano. Questão 1. A geografia, enquanto ciência, possui um objeto de estudo e também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio ambiente. Para alguns, a geografia pode ser uma prática humana de conhecer onde se vive para compreender e planejar o espaço em que se vive. Para planejar o espaço, a geografia precisa do quê? Ela precisa apenas observar a paisagem? Ela precisa interpretar mapas? Ela precisa estudar o espaço geográfico? Ou ela precisa descrever os seres vivos? Como a gente estudou o sétimo ano? No sexto ano, nós vimos isso, a geografia é responsável por compreender o espaço a partir da relação de troca entre o homem e a natureza. Nesse sentido, não é apenas observando a paisagem que eu planejo o espaço. Não é apenas interpretando mapas que eu planejo o espaço, nem descrevendo os seres vivos. Eu planejo o espaço através do estudo, da compreensão do espaço geográfico, que é, para muitos estudiosos, o objeto de estudo da geografia. Então, a geografia estuda o espaço geográfico para planejar o espaço. Questão 2. Analise as imagens abaixo que retratam diferentes paisagens. Aqui vocês podem ver uma paisagem natural, onde predominam elementos da natureza, onde não há interferência humana. E aqui vocês podem ver um exemplo de paisagem cultural, onde as ações dos seres humanos transformaram o espaço. E o que é que essas duas imagens retratam? Elas retratam, meninos, o que está expresso no item B. A paisagem pode ser definida como uma fotografia do que vemos e observamos de um lugar. Esse lugar de que o item fala pode ter características naturais ou pode ter características sociais. Pode ter características criadas apenas pela natureza ou características criadas pelo ser humano. Até porque a paisagem é, segundo o geógrafo Milton Santos, tudo aquilo que nós vemos. O que a nossa visão alcança é a paisagem, não apenas formada de volumes, mas também de cores, de movimentos, de odores e de sons. Tudo aquilo que a nossa visão alcança, a gente pode considerar paisagem, seja ela natural ou artificial. Então, o item correto é o item B. Questão 3. Verificando o mapa abaixo e considerando a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, é possível afirmar que o Brasil tem a maioria das suas terras nos hemisférios norte e sul? Ou será que a maioria das nossas terras estão no hemisfério sul e no hemisfério ocidental? Ou será que estão no hemisfério norte e no hemisfério oriental? Ou estarão no hemisfério ocidental e oriental ao mesmo tempo? O Brasil, como vocês podem ver pelo mapa, está localizado, a maior parte das suas terras está localizada abaixo da linha do Equador. E a linha do Equador, como vocês lembram, que a gente estudou no sexto ano, é o paralelo que divide o mundo em hemisférios norte e sul. Tudo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte, tudo que está abaixo da linha do Equador é hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich, que a questão fala, divide o planeta também em dois hemisférios, só que é o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental. Tudo que está para cá do meridiano de Greenwich é ocidente, tudo que está para lá é oriente. E aí a questão pergunta, a maior parte das nossas terras, das terras do Brasil, que está aqui na América do Sul, está localizada onde? Observem essa outra imagem. Aqui, essa imagem delimita bastante, de forma bem clara, os hemisférios do planeta. Olhem aqui, acima da linha do Equador é hemisfério norte, abaixo é hemisfério sul. Para cá de Greenwich é hemisfério ocidental, para lá de Greenwich é hemisfério oriental. Então, nesse sentido, a gente pode dizer com clareza que as terras do nosso país estão abaixo da linha do Equador, ou seja, hemisfério sul, e elas estão à esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, elas estão no lado ocidental do planeta. Item correto, então, é o item B.
Questão 4. É um texto para a gente completar e aqui estão as alternativas. Apenas uma delas está correta. Vamos completar logo de cara, não é? O planeta Terra é o terceiro do Sistema Solar mais próximo do Sol, sendo classificado como planeta rochoso. A maior parte da sua superfície é composta por água e sua camada externa é muito fina, recebendo a denominação de crosta terrestre. Essa camada não é contínua, ao contrário do que ocorre em outros planetas, sendo segmentada, ou seja, dividida em várias placas tectônicas. A alternativa correta é o item D. Então, meninos, o Sistema Solar, que tem o Sol como a sua estrela, é composto por 8 planetas. Os planetas rochosos são os que são formados principalmente por rochas e metais. Cerca de 70% da nossa superfície, da superfície do planeta Terra é composta por água, e a Terra tem 3 camadas internas. São elas o núcleo, o manto e a crosta terrestre. A crosta terrestre, que é a camada mais externa, é formada por placas tectônicas que se movimentam, porque estão acima do manto, e o manto também se movimenta. Item correto, item D. Questão 5. É um texto, e aí vai fazer uma pergunta sobre a estrutura interna da Terra. Vamos lá. Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam para mim improváveis de acontecer se a Terra fosse sólida até o centro. Desse modo, imaginei que as partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos violentos do fluido sobre o qual ela repousa. Esse trecho é de uma carta de Benjamin Franklin e foi escrita em 1782. Então, naquela época, as pessoas gostavam muito de pensar, de refletir sobre o planeta Terra. Aí a questão fala, sobre a estrutura interna da Terra, pode-se afirmar que... Qual dessas alternativas é correta? Bem, a gente pode dizer que a Terra, meninos, ela tem 3 camadas internas. É disso que o trecho está falando. Ela tem o núcleo, que é dividido entre núcleo interno e externo, que é a parte central do planeta. Ela é sólida. A gente tem também o manto, que é a parte intermediária, que é formada por magma. O manto é pastoso, o manto se movimenta. E a gente tem a camada mais externa, que é a crosta terrestre, que é a parte do planeta que nós habitamos. A crosta terrestre que também é sólida, assim como o núcleo. Só que ela é toda fragmentada, ela é toda quebrada, ela é dividida em placas tectônicas e essas placas se movimentam porque o manto embaixo delas também se movimenta. Então o manto vai levantar as placas, vai fazer com que elas se movimentem. E aí, nesse sentido, o item correto é o item C, que fala que o núcleo terrestre é composto principalmente de ferro e níquel. Isso é verdade. Tanto que tem outro nome para o núcleo terrestre. Muitos chamam de NiF, níquel e ferro. Então, o item A não pode ser correto porque a crosta não é uma camada única, ela é fragmentada e dividida em várias placas tectônicas. O B não pode ser correto porque a litosfera não é a camada mais interna da Terra. A camada mais interna é o núcleo. A litosfera é a camada mais externa. E o item D vai falar que o manto é sólido. Não, o manto é fluido, é pastoso. E não tem nada a ver com os movimentos de rotação e translação, não, certo? Então, o item correto é o item C. Questão 6. Os agentes formadores do relevo são importantes para compreendermos a lógica dinâmica da superfície terrestre. Uma coisa que é dinâmica é uma coisa que se transforma, que está em movimento, que pode ser alterada. Diante disso, diferencie agentes externos e agentes internos. Meninos, no 6º ano a gente estudou o relevo. A gente aprendeu que o relevo é a mesma coisa que as formas da superfície do nosso planeta. E o relevo é formado por agentes que vêm de dentro do planeta, que são chamados de agentes internos ou endógenos, e também pode ser formado por agentes que estão na superfície, que atuam na superfície terrestre, que são os agentes externos ou exógenos.
Os agentes de dentro do planeta que transformam o relevo são o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Os agentes que estão na superfície terrestre que têm o poder de transformar o relevo são o intemperismo, a ação das águas correntes, a ação das águas oceânicas, a ação dos ventos, das geleiras e também dos seres vivos. E a questão pede para a gente diferenciar os agentes internos e os agentes externos. E aqui está uma possível resposta que vocês poderiam ter dado. Os agentes do relevo moldam as formas ou os tipos de superfície que existem no planeta Terra. Esses agentes podem ser de origem interna ou externa. Os agentes internos, também chamados de endógenos, são o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. E os agentes externos, também chamados de exógenos, são o intemperismo, a ação das águas correntes, das águas oceânicas, dos ventos, das geleiras e dos seres vivos. A gente estudou muito isso aqui, né? E é muito legal, porque todas essas coisas nos ajudam a entender melhor o nosso planeta. Questão 7. Quais formas de relevo podem ser encontradas no território brasileiro? O relevo do Brasil, meninos, é bem antigo, certo? É de formação geológica antiga. Então, por isso, vai ser um relevo de altitudes modestas. Nós não vamos ter altitudes elevadas no relevo brasileiro. No Brasil, a gente pode encontrar planaltos, planícies e depressões relativas. Mas no Brasil não existem montanhas ou dobramentos modernos. Dobramentos modernos e montanhas são a mesma coisa, certo? Essa forma de relevo não existe no Brasil, assim como as depressões absolutas também não existem, que são as depressões que estão abaixo do nível do mar. Essa aqui é uma depressão relativa. Essa imagem é do Nordeste brasileiro, é uma depressão do Nordeste brasileiro. Depressões relativas existem aqui, depressões absolutas não. Aqui está o nosso relevo, né? Está o mapa do relevo brasileiro. Os estudos sobre o relevo no Brasil, meninos, evoluíram ao longo das décadas, viu? Não foi de uma hora para outra que se aprendeu ou se começou a estudar sobre relevo. Na verdade, ao longo das décadas, vários estudiosos trabalharam esse tema. Então, vários pesquisadores classificaram as nossas formas de relevo de acordo com critérios que eles achavam mais interessantes. Essa classificação aqui é de um geógrafo chamado Jurandir Ross. Então, ele classificou o relevo brasileiro em planaltos, depressões e planícies, como vocês podem observar nesse mapa. E aqui está uma possível resposta que vocês poderiam dar para essa questão. Quais as formas de relevo podem ser encontradas no nosso território? O relevo do Brasil apresenta diferentes formações que são consequência das ações de agentes internos e agentes externos, como a gente viu anteriormente. Existem diferentes classificações do relevo brasileiro. A mais recente classificação é de 1995, foi elaborada pelo professor Jurandir Ross, e Ross considera 28 unidades de relevo, divididas em planaltos, planícies e depressões. Esse é só um modelo de resposta. Você falando que tem planalto, planície e depressão no Brasil, tá perfeito. Você dizendo que no Brasil não tem dobramentos modernos, não tem montanhas recentes, tá perfeito. Dizendo que nós também não temos depressões absolutas, tá mais perfeito ainda. Vamos continuar. Questão 8. Qual a diferença entre tempo atmosférico e clima? Nós vimos muito isso no sexto ano. É muito comum a gente ouvir falar que o tempo tá quente, o tempo tá tão abafado, o tempo tá chuvoso, o tempo tá tão nublado. Quando as pessoas falam isso, elas estão se referindo ao tempo atmosférico, ou seja, elas estão se referindo à forma como a atmosfera está no momento. Elas estão falando do resultado momentâneo da temperatura, da umidade. Isso é tempo atmosférico, é como a atmosfera está num determinado momento, que pode ser algumas horas, um dia, uma semana. Durante uma semana o tempo pode estar totalmente fechado, totalmente chuvoso, totalmente nublado. Isso é tempo, porque é momentâneo. O clima já é a combinação duradoura desses elementos, da umidade, da temperatura, da pressão atmosférica. Enquanto o tempo é a combinação momentânea de temperatura, pressão e umidade, o clima é a combinação duradoura destes elementos. Essa é a diferença entre eles.
Essa imagem aqui mostra como a atmosfera está num determinado momento. Essa imagem aqui também. Já essa outra imagem mostra os tipos de climas no mundo. Mostra os tipos climáticos que predominam nesses locais aqui da Terra. E aí uma provável resposta que vocês poderiam dar é essa. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas de um dado lugar, em um determinado momento, e está sujeito a variações. O tempo pode mudar em algumas horas, de um dia para o outro. O clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar, ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Essa seria uma resposta muito acertada se vocês falassem, né, dessa diferença entre momentâneo e duradouro, dessa questão das variações do tempo e da forma como o clima precisa de 30 anos de observação para você dizer se aquele clima daquele local tem aquelas características, é daquele jeito mesmo. Então, essa é uma possível resposta. A questão 9 vai trazer o seguinte: em relação aos tipos de clima no Brasil, qual clima abrange uma porção maior do território e melhor caracteriza o nosso país? Qual é o clima que melhor caracteriza o Brasil? Eu moro num país. O quê? Um país tropical? Não é isso? Meninos, o clima ele pode ser influenciado por diversos fatores, pela incidência dos raios solares sobre a Terra, pela circulação das massas de ar, por fatores geográficos como a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, entre outros. A gente viu muito isso no sexto ano. E aí, se a gente parar para estudar o território brasileiro, a gente vai ver que as terras do nosso país estão localizadas, na sua maior parte, na zona tropical do planeta, ou na zona intertropical, que fica entre os trópicos de Câncer e o de Capricórnio. Essa é a parte do planeta que mais recebe luz e calor do Sol, por isso que é a parte do planeta onde as temperaturas são maiores. Como a maior parte do território brasileiro está localizado nessa área, então a gente pode inferir, pode entender o quê? Que no Brasil, o clima predominante é o clima tropical, é o que vocês podem ver neste mapa. Percebam, aqui está o clima equatorial. Aqui, ó, é tropical. Aqui é tropical semiárido, aqui é tropical litorâneo úmido, aqui é tropical de altitude e lá para o sul do Brasil está o clima subtropical úmido, né, que é o único clima frio do Brasil. Então, uma provável resposta que vocês poderiam dar: o clima tropical é o que melhor caracteriza o país e abrange maior porção do território. Ele pega todo o centro-norte do país, algumas faixas litorâneas e um pedaço da região norte. Vamos para a questão 10. O Brasil encerrou 2020 com o maior número de focos de queimadas em uma década, de acordo com dados do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O destaque negativo do ano foi no Pantanal, que registrou 22.119 focos de queimadas, cerca de 120% a mais que no ano anterior. Em 2019, foram 10.025 registros no Pantanal. Foi o maior número de queimadas observadas no bioma desde o início da série histórica do INPE, desde o início da contagem em 1998. Também foi o maior aumento de focos entre todos os biomas brasileiros. Com base em seus conhecimentos e na interpretação da charge abaixo, comente brevemente sobre as causas e os impactos das queimadas no Brasil. Tá aqui a charge. E nela o guia está dizendo: muito bem, pessoal, esse é o Pantanal. Para ver a versão antiga, eu tenho fotos aqui no tablet. Meninos, queimada é uma prática muito antiga na agricultura, certo? Ela é usada principalmente para limpeza do terreno, para o cultivo de plantações e para o pasto. No Brasil, a utilização das queimadas vem desde o começo da nossa colonização, lá desde o século XVI. Só que o que está acontecendo é que as queimadas estão aumentando de forma escancarada e criminosa. Por quê? A fiscalização está cada vez mais frouxa, ou seja,
aumenta o uso, aumenta a degradação do nosso meio ambiente, mas a fiscalização diminui. Então, a galera tá achando que pode usar a natureza do jeito que quer, sem se importar com o desenvolvimento sustentável, sem se importar com o equilíbrio natural, e aí vai desmatando, vai criando focos de incêndio, isso vai degradando o nosso meio ambiente. O que eu coloquei como resposta? As queimadas são um tipo de prática agrícola utilizado no meio rural, sendo uma das ações mais antigas realizadas pelo homem. Considerada de baixo custo, a queimada é conhecida por sua rapidez, pois em muitos casos ela é utilizada como uma ferramenta para a limpeza e fertilização do solo. Entre as causas, pode-se destacar a ação humana, a ação antrópica, o aumento das atividades agrícolas e pecuaristas, o nosso clima tropical aliado ao tempo seco. E aí, entre as consequências das queimadas, a gente tem devastação das florestas, perda da biodiversidade, desequilíbrio dos ecossistemas, dentre outros tantos problemas que esse ato, de forma descontrolada, pode causar. Né? Então, vamos estudar, vamos buscar mais informações para a gente poder combater, porque se a gente não conhece o que está acontecendo no país, como a gente vai entender a importância de proteger e preservar o meio ambiente? Certo? A gente encerra por aqui. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima.